Porque às vezes nós não aceitamos a mudança nas outras pessoas e criticamos elas. Primeiramente porque isso mexe com uma estrutura já estabelecida, né? Com uma zona de conforto que existia para mim, né? E essa mudança da outra pessoa mexe naquela zona de conforto ali. Mexe naquela estrutura já estabelecida. E que automaticamente, né, também mexe com a minha fantasia interna de como as coisas deveriam ser. Do que é certo e do que é errado. Então se mexe com aquela minha zona de conforto, né, que estava legal para mim, né, que me trazia um certo bem-estar, e se mexe com a minha fantasia e eu não tenho a capacidade, né, de lidar, de me adaptar com essas mudanças, né, não tenho essa capacidade de resiliência, eu vou criticar o outro. Eu vou fazer uma crítica ao outro, né, não aceitando a mudança, com a esperança de que ele perceba que o que ele está fazendo não é certo, mas não é certo para mim, né? Porque para ele é certo, tanto é certo que ele mudou. E que percebendo que o que ele está fazendo não é certo, ele retorne ao que ele era antes. E fazendo aquilo, né, aquela estrutura vai se restabelecer, vai se recriar, né, aquela zona de conforto. Zona de conforto é essa que é para mim. E a minha fantasia interna vai prevalecer. Eu não vou ter que mais ficar sentindo uma angústia, né? Porque as coisas que eu queria que fosse não estão sendo. Ou seja, o que eu queria que fosse, né, vai realmente ser novamente. E isso vai trazer aquela estabilidade e aquele bem-estar novamente. Porque se existe uma mudança, né, se os outros ou se o outro, né, passa a fazer algo diferente e eu não, e isso vai de contra a minha fantasia interna de como o mundo deveria ser e de como as coisas deveriam ser, né? Porque a pessoa tem existe essa fantasia interna, né, na pessoa e que é a realidade interna de como o mundo, as coisas deveriam ser, né? E na realidade externa, na realidade real, as coisas são como são, né? E muitas das vezes existe esse atrito, esse choque de realidades da realidade, da minha realidade interna, né, da minha fantasia, com a realidade externa, a realidade real, do que realmente é, né? E quando isso acontece, isso gera atrito, isso gera desconforto, isso gera angústia, angústia psíquica, né? E assim, ou a pessoa se adapta, né? Questão da resiliência, adaptação às questões, às mudanças no mundo, né? Ou a pessoa se angustia, se volta, se internaliza, né? Se volta para si mesma e fica se martirizando, né? Culpando a si mesma ou culpando o outro. Ah, deveria ter acontecido aquilo. Ah, foi culpa de fulano. Ou, ah, foi minha culpa, né? Quando, na verdade, deveríamos nos adaptar, né? E seguir em frente. De forma que, ah, se não aconteceu, ok, aceito isso e sigo em frente. Ou se era algo que realmente eu queria e quero, né? Vamos botar isso no presente. Se é algo que eu realmente quero, eu vou trabalhar, né, de forma que aquilo ali se torne uma verdade. Aí voltando à questão principal, né, porque criticamos o outro, né, porque nós não temos essa flexibilidade de aceitar o que acontece. Ou seja, mexe com aquela estrutura, aquela zona de conforto já estabelecida, às vezes por anos, né, por muito tempo, e mexe, né, com a nossa fantasia interna, com aquelas nossas crenças e valores do que seria o certo ou do que seria o errado, né? E isso é pessoal de cada pessoa, né? Cada pessoa tem essa fantasia interna, tem essa estrutura, né? Essa percepção da realidade, do que seria o adequado, né? Essa percepção de realidade interna. E quando existe uma mudança, né, externa, né, e nós não temos essa capacidade de adaptação, nós não gostamos, né, dessa mudança que ocorreu e criticamos o outro ou as outras pessoas, né? Criticamos justamente para que aquela pessoa, né, de alguma forma tenha consciência de que aquela mudança dela não está sendo enxergada, né, percebida como sendo positiva
e que ela retorne ao que ela era antes. Mas esse retorno, né, do que ela era antes, muitas das vezes não é bom para a pessoa, né? Porque ela mudou, se pressupõe, né, que ela mudou e que essa mudança foi positiva para ela. Tanto é que ela mudou, né? E ela não retornou ao que era antes. E se eu faço uma crítica e ela, de alguma forma, volta ao que era antes, né? Isso me satisfaz. Isso é bom para mim, né? Muitas das vezes pode não ser bom para ela, mas vai ser bom para mim. E isso é uma coisa também, isso é uma coisa negativa, né? Porque traz um pressuposto, né? Traz uma percepção de que eu não valorizo o outro, que eu não reconheço a singularidade, a individualidade do outro. O que prevalece é o eu, né? Tanto é que o mundo tem que ser como eu quero. Se o outro muda, eu não gosto, eu faço uma crítica, né? E é interessante que a pessoa reconheça as individualidades, né? A singularidade do outro, né? Porque eu reconhecendo o outro, eu abro essa perspectiva, né? De que as outras pessoas são diferentes. Assim como eu reconheço a individualidade do outro, eu aceito e eu não faço críticas negativas, por assim dizer, as outras pessoas podem reconhecer a minha individualidade e não criticar a minha mudança. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações dos nossos próximos conteúdos. Até a próxima e lembre-se, não importa qual seja o seu objetivo ou qual seja a sua meta, saiba que você pode, você é capaz.